E dando continuidade, então, nós temos o prazer de convidar o Dr. Paulo Antônio Locatelli, do Ministério Público, que vai abordar o tema diagnóstico socioambiental como pressuposto de aplicabilidade das normas urbano-ambientais. Queria agradecer inicialmente a organização pelo convite de poder estar aqui hoje. Eu estava comentando, é importante esses eventos que a gente tem vamos dizer assim, um poder de capilarizar a troca de ideias ou trazer a reflexão, como foi mencionado, que o meu interesse hoje aqui é trazer uma apresentação bastante reflexiva sobre a questão do planejamento urbano, dos diagnósticos socioambientais. Mas eu aqui assistindo, cheguei um pouco atrasado para assistir a palestra, mas comecei, praticamente mudei minha palestra toda, só pelos 20 minutos que eu assisti agora da apresentação anterior. Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, pedindo permissão para isso, em razão da água, que é um assunto tão falado, tão importante. E, por coincidência, semana retrasada eu estive visitando a estação de tratamento de água da Grande Florianópolis, que compõe todos aqueles municípios, né? E falar aqui, né, que é tratado em alguns países como questão de segurança nacional, porque imagina, qualquer terrorista pode chegar lá e lançar um produto químico e contaminar toda a população. Eu fui visitar aqui, fica ali dentro da Serra do Tabuleiro, um lugar maravilhoso, lindo. Chegamos lá com uma equipe da vigilância sanitária de todos os municípios que recebem água de lá. Parecia aqueles filmes assim, tipo Chernobyl depois abandonada, parecia uma estação de tratamento abandonada. Funcionando, evidentemente, mas de forma muito precária. Os últimos documentos nas paredes tinham sido de 2012, da época da outra inspeção surpresa que nós fizemos. Então, causa um pouco de temor os laudos. E daí isso faz 2 semanas. Semana passada eu recebi o laudo, que vai ser apresentado à sociedade. Isso é outro ponto, falta transparência na questão da qualidade da água, de maiores informações à sociedade. E eu assistindo, uma quarta-feira, um jogo de futebol na televisão, entrou uma campanha publicitária da Casan. Linda. Vocês já viram essa campanha nova ali. Nada contra o órgão que tenta se esforçar, mas a campanha, até a propaganda me deu sede, né, de tão assim, bonita que estava a questão da água. E eu tinha, naquele dia, recebido o laudo da água que está chegando para a população da Grande Florianópolis, com excesso de alumínio, toda irregular. E aí? Imagina como nós vamos levar isso agora à sociedade. Claro, nós vamos tentar arrumar lá, enfim, mas nenhuma estação de tratamento, pelo menos lá da Grande Florianópolis, tem licenciamento. A maioria, a importância que está sendo administrada por pessoas assim, até sem capacidade, enfim. O outro ponto que foi falado aqui das PCHs. Nós temos mais de 400 PCHs em Santa Catarina aguardando licenciamento ambiental. Mas aí fui lá falar com o secretário de Desenvolvimento Sustentável, que até é de Jaraguá, bem prestativo, não temos plano de bacias. Então, qual é o interesse de determinadas bacias de receber uma PCH? Não se sabe. Será que ali não era melhor guardar para a questão do abastecimento, sedentação humana, enfim? Então, não há uma política a longo prazo, é um imediatismo. Temos 400 licenças. Se sair, PCHs em escadinha, né? Transforma um rio em degraus, em pequenas lagoas. Todo o revés ambiental da fauna, flora, enfim, é bastante preocupante. E a lei que trata da matéria, eu não me lembro agora a quantidade de hectares que tem que ter inundação. Se não chegar nesse número de hectares, não precisa da avaliação ambiental integrada. E eu perguntei outro dia, sim, quantas PCHs foram aprovadas depois dessa lei? Umas 300. E quantas se encaixaram na lei? 2. É aquela lei para não pegar, né? Para não funcionar. Então, já bota uma metragem para todo mundo escapar dela. E assim, nós caminhamos com vários temas que nos preocupam diariamente sobre esse assunto. E eu vou hoje tentar aqui abordar e trazer. No ano passado, eu fiz 7 reuniões regionais e acho que alcancei todos os prefeitos, as prefeituras, se os prefeitos não foram, entidades municipais, sobre esse tema que envolve um pouco a questão da APP, alguém tinha perguntado aqui, né, da APP, mas a APP urbana. E a gente percebe que nos municípios há também um certo imediatismo, uma pressa em resolver alguns problemas, seja de regularização fundiária, seja de qualquer outra questão envolvendo o território, e acaba esquecendo que precisa primeiro conhecer o município, a realidade territorial, os cursos d'água, APPs, enfim, não se conhece a realidade. Quais são as áreas de risco? Quais são as áreas de relevante interesse ambiental? E quais são as áreas que podem ser efetivamente tratadas como consolidadas e daí tratar de forma diferente? É preciso conhecer primeiro a realidade do município.
Para isso, o diagnóstico é a ferramenta que a lei trouxe. A lei nos mostra, a lei da Minha Casa Minha Vida e do Código Florestal. Outro dia, o Sérgio da Costa Ramos, acho que escreveu uma frase muito feliz. Ele disse o seguinte: foi-se o tempo em que ser prefeito era só manter a conta em dia, a folha de pagamento em dia, recolher o lixo e botar um terno, um smoking para ir no baile municipal. É preciso muito mais de conhecimento, né? Claro, com todos os seus servidores, mas há uma necessidade maior de evolução dessas matérias, né? De forma integrada, um planejamento. Chega de improviso. O ano passado a gente já viu o que dá improviso contra planejamento, né? Deu 7-1. Então, a gente tem que, trazendo para a nossa área, evitar que aconteçam essas goleadas, né? Históricas. É que nós temos aqui em Santa Catarina quase 300 municípios, e a grande maioria não deveria ser município. Perdoe a franqueza. Isso é a primeira constatação, né? Até no Império Romano, lá na Antiguidade, estava comentando, tinha até um critério para sair de vila, para determinada, né, auspiciar algo maior de reconhecimento, para ser uma cidade. Aqui não. E aí a gente vai enfrentar onde isso? Quando o prefeito se dá conta, porque aquele oba-oba, né, virou município agora, depois do foguetório que vem a preocupação. O que acontece? Bem, puxa, agora é verdade, eu vou ter que fazer plano municipal de saneamento, plano municipal de resíduos, plano diretor, em alguns casos, né, quando é maior o município, mas enfim, são tantos planos hoje, que só aí já dá uma dificuldade muito grande. E sem contar a falta de recursos para que ele se se sustente e tenha uma sobra para poder investir. É claro que hoje, pela sistemática do Pacto Federativo, os municípios pequenos ainda estão se dando bem, porque eles ganham uma fatia considerável. Perde aquele que perdeu parte para ser um novo município. Mas é algo que tem que ser pensado, né? Não adianta ficar criando municípios sem ter estrutura para gerenciamento. Então, a gente tem essa questão hoje de legislação. Todos os dias a gente vê mudando a lei, mas a gente nunca consegue mudar a sociedade. Nos países desenvolvidos, e aqui vai no enfoque ambiental, a gente tem legislação flexível e uma fiscalização extremamente rígida. Agora, países subdesenvolvidos é o contrário, uma legislação extremamente rígida e pouco nenhuma fiscalização. Adianta isso? Então, nós temos hoje constantemente uma briga muito grande. Eu sou acusado de biodesagradável, né? Porque eu tento exigir o cumprimento da lei ambiental, aí o outro, não, mas se cumprir essa lei não tem como, né? A propriedade lá, o cara tem um curso d'água, uma APP, uma nascente, ele não pode produzir nada. Então, vamos flexibilizar. Mas então, por que a lei já também não tratou um pouco diferente isso, né? Acaba que daí você aceita, permite essa flexibilização, mas depois ninguém fiscaliza. E a gente sabe que a falta de fiscalização leva ao descumprimento de várias normas ambientais. E daí o pessoal fala, mas está faltando isso. Não, o problema no Brasil não é falta de lei, é falta de leitura e, consequentemente, efetivação da lei. Porque até isso eu falo nos próprios colegas do Ministério Público, que me ligam, ontem me ligou uma, mas como é que eu faço isso? Olha, esse é o artigo 47.2 da Minha Casa Minha Vida. Eu não li a Minha Casa Minha Vida. E realmente é muita legislação. Mas se a gente está no meio, a gente tem que conhecer o que a gente trabalha, né? Então, essa é a primeira constatação que eu faço. E os municípios precisam se assessorar também. É tanta legislação estadual, federal e as municipais, que elas têm que estar interligadas e você primeiro conhecer. Então, a gente tem muita legislação. E acaba gerando, o assunto da água é o exemplo mais típico disso. Nós, nessa área urbanística e na área ambiental, confiamos sempre no princípio da resiliência. Eu adoro esse princípio. E eu vejo ele no terreno baldio do lado da minha casa. A cada 3, 4 meses o cara corta a grama, ela já rapidinho cresce. Faz parte do ser humano. A gente tropeça, a primeira reação, se levantar. Caiu, vamos se levantar. A natureza é assim, todo o meio ambiente é assim, o recurso hídrico é assim. Aí vem a pergunta, até quando? Até quando que a gente vai poder confiar só no princípio da resiliência, né? Que é a resistência da natureza, o suporte do solo, a capacidade do ambiente reagir, né? A capacidade de administrar as inseguranças, as incertezas. E aqui eu vou entrar num enfoque rapidinho, mas só para a gente refletir, porque tem técnicos, talvez tenha legisladores, ou quem assessora, vereadores, enfim, e eu procurei aqui sistematizar. Eu completei agora em março 21 anos como promotor de justiça, cerca de mais da metade deles trabalhando na área ambiental, e no oeste do estado, principalmente, também aqui na capital. E a gente começa vamos dizer assim, a cansar um pouco, porque a gente não vê mudança.
em vários aspectos. E a gente começa a ver, eu era convidado, agora teve um evento no CREA, e deram, todo mundo, eram 6 palestrantes, e os 5 palestrantes, além de mim, tinha no tema proposto, a expressão insegurança. Aquilo me deixou inseguro, né? Era insegurança jurídica de um advogado lá, a outra, insegurança dos técnicos, tudo focado na área ambiental. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu quis mudar um pouquinho, eu botei lá o princípio da resiliência, lá que eu trouxe isso, né? Pô, vamos dar um caminho, né? Vamos ser um pouco mais confiantes, vamos quebrar um pouco essa insegurança. Como? Só que daí eu comecei a ver, e eu pensei, mas eu estou cheio de inseguranças também, né? E a primeira delas, eu nunca vi Santa Catarina, parece que resolveu nos últimos anos passar por todas essas intempéries de ordem natural, né? Então, a gente esquece, todo mundo lá abordou a insegurança jurídica, legislativa, administrativa, mas a primeira delas é a natural, a imprevisibilidade dos fenômenos naturais, e todo mundo pulou essa, mas é a primeira. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, se vai faltar água, se vai... E Santa Catarina começou a experimentar tudo que é tipo de intempéries naturais, assim, um exemplo bem clássico, típico, porque a gente acha que aqui o Brasil está protegido de tudo, né? A gente é um país maravilhoso, Deus é brasileiro, aquela história. Então a gente tem que... É muita resiliência, né? Muita confiança, então não pode ser assim. Então todos os tipos de insegurança natural que são gerados. E depois vem a legislativa. Essa, não se preocupe que eu vou resumir isso aqui tudo, e tinha mais 2 PowerPoints, 2 slides sobre essa insegurança. Por quê? Primeiro, nós saímos de um marasmo legislativo por uma profusão de leis, saímos legislando para tudo que é lado, copiando legislações internacionais que não se enquadram aqui, e os municípios copiam legislações de outros municípios que não têm a realidade dele. Planos municipais de saneamento, foi um copia e cola violento. Aí agora os municípios pequenos me procuram, doutor, eu não tenho como cumprir esse TAC celebrado com o promotor, e vereadores aprovaram esse plano municipal por lei, só que isso aqui é para a França, é para, né? Mas por que o senhor não olhou isso antes, né? Por que não viu antes, na hora? Vai embora, ninguém lê, falta leitura ali na hora de aprovação. E agora? Está tudo engessado, TAC, lei, tem que fazer os contratos de programa e aplicar isso aí no saneamento. Mas nós não temos esse dinheiro todo que está aqui previsto. Mas então por que colocar esse dinheiro todo, sabe? Então, é muita lei às vezes. E também, em alguns temas, faltam legislações mais pontuais, como, por exemplo, para legislar sobre condomínios fechados, loteamentos, que está expandindo isso de uma forma voraz no mercado e acaba criando um problema de mobilidade urbana e de crescimento desordenado muito grande. Não que a gente é contra, mas precisa regularizar a matéria de forma mais aceitável. Nós temos condomínios lá em Brasília, em São Paulo, os Alphaville da vida, de 3.000, 5.000 lotes, vira uma verdadeira cidade fortificada, que não tem como você atravessar. Então, nós já esbarramos no primeiro critério, que é diferentes competências legislativas. Estado, município e a União. E daí vem um prefeito, nesses encontros que eu tive no passado, e me perguntava, bem, mas aqui no meu município, a APP é 4 metros na área urbana. Mas de onde que o senhor tirou isso? Se o curso, e contados pela lei, da calha central do rio. Então, se o rio tiver 10 metros, eu construo uma palafita, pela lógica. Posso construir dentro do rio? Então, tem até teses assim, né? Porque a APP é fora do rio, mas não impede de construir em cima do rio. Tem gente com esse argumento. Então, vejam, mas eu posso legislar? Pode, mas sempre de forma mais protetiva. E essa menção, essa simples menção, ou eles ignoram, por não querer ver, ou leem, mas não querem aplicar. Então tem que seguir uma ordem hierárquica, e isso gera uma insegurança legislativa para quem quer construir. Que lei que eu vou seguir? A federal, a municipal ou a estadual? Eu vou pegar a municipal, que ela é mais flexível, mais interessante para mim. Tá, mas ela está de acordo com a federal? Não. Então ela não vale, não tem como ser seguida. A questão da redação dúbia, às vezes propositadamente dúbia, para dar já margem a interpretações diferentes lá na frente. Não é por acaso, às vezes, que tem essa interpretação. Já o texto, às vezes, já é difícil, até acho que está aqui, né? A ausência de uma técnica legislativa mais apurada, mas também os termos, né? A gente acaba não entendendo muito bem, porque tem que ter um tecnicismo diferenciado. Eu mesmo, como na área do direito, fugi dos números, mas tem leis lá que você tem que saber usar essas outros que a gente não é habituado a entender, né? E
uma questão: deixar os adjetivos para as leis gerais e as leis municipais serem mais substantivas, mais pontuais. Quer coisa pior que ler um plano diretor de um município aí, de uma cidade grande? Por que o plano diretor tem tudo aquele calhamaço? Não precisava. Ele poderia ser mais direto, prático, eficiente e determinante às situações. Não, tem tudo aquele... Aí não, deixa para o Estatuto da Cidade isso, deixa para as leis federais, né? Então, nós somos da escassez à profusão muito rápido, com algumas assim, artigos colocados que geram duplicidade de posicionamento, que causa problemas lá na frente, na hora da aplicação. A incerteza que eu me refiro, criada pelo legislativo, é essa, na hora sempre da sua aplicação. Você acaba interpretando de forma errada, aí vem, não, mas era assim, é assado. A lei permite isso, infelizmente, em alguns pontos. Aí também, volta e meia, uma lei muda para atender questões casuísticas, pontuais. Agora tem um grupo aí de criadores de animais que querem até mudar o nome, o conceito de animais silvestres, para permitir que mais animais sejam mantidos em cativeiro, enfim, em criação. Não pode, uma lei estadual aqui que está tramitando. Tem a lei federal que conceitua, nós não podemos fugir dela. A insegurança jurídica, isso é outro problema, decisões conflitantes. Então, um promotor também tem a sua independência funcional, o seu poder de agenda. Ah, mas o promotor está exigindo 15 metros na área urbana. Lá é 30 no município vizinho. Ou o outro não está nem aí para o assunto. Como tratar isso? No meio do judiciário, a mesma coisa. Às vezes, uma decisão concedendo o direito de construir numa determinada área, uma área similar, o outro juiz não concede. E isso gera as inseguranças jurídicas. Mas, claro que tem o berço lá na própria legislação, né? Aqui tem vários outros itens. Uma das questões também, na área jurídica, vem com os doutrinadores. Outro dia trouxe o Herman Benjamin para dar uma palestra, ano passado, para os promotores, e o ministro da STJ, né, ambientalista, ferrenho, ideias fantásticas, e quando ele acabou a palestra dele, ele viu na palestra, tinha dois, Paulo Afonso de Machado e o Toshio Mukai no evento, e ele me falou assim: Locatelli, se eu soubesse que esses dois estivessem aí, eu não teria vindo. Mas eu falei, por quê? Porque daqui a pouco eles vão dizer que estão dividindo o lugar comigo, estão escutando o que eu estou falando, e eles estão vendendo parecer. Mas nada contra vender parecer, ele disse. É função do advogado, do parecerista. O problema é que daí, quando eles lançam a obra deles nova, a edição nova, então uma empresa lá contratou eles para dar um parecer para dizer que aquela área pode sair a PCH, ou pode sair aquele condomínio. Ele faz parecer, não tem nada, juntando os fundamentos jurídicos, os estudos dele, para defender aquela tese da possibilidade. Quando ele lança a obra nova, a edição nova, ele inclui esses estudos, mas não menciona que aquele pensamento dele foi pago, foi tendencioso, foi para essa finalidade. Pelo menos ele devia jogar limpo e dizer isso, ele estava falando. Porque se ele inclui na obra, parece algo, vamos dizer assim, que saiu da sua vontade própria, um estudo próprio. Não, tem que mostrar, isso aqui eu fiz para favorecer a empresa tal. Porque senão nós estudantes, operadores do direito, lendo, vamos pensar que ele pensa daquele jeito mesmo. Não, ele pensou assim, focado num direcionamento. E até isso gera daí as inseguranças. Quantas vezes nós daí se manifestamos calcado no parecer que talvez não fosse o que o pensador geralmente expressa. E a questão da morosidade também, né, do judiciário. É aquela história, o acesso à justiça nunca foi tão garantido. O difícil é sair dela. Essa é a máxima que existe. Então, essa preocupação. E a insegurança administrativa. Aí eu vou entrando um pouco mais do público presente aqui. Depois eu vou falar da insegurança técnica. Essa também, então, a legislativa, judiciária, a jurídica, a natural, e a administrativa é o que a gente tem percebido nos municípios. Primeiro, ausência de órgãos capacitados, de órgão capacitado e de técnicos capacitados para desenvolver aquilo que o município quer fazer. Ele quer fazer o licenciamento ambiental municipal, porque pode, ele quer ser órgão licenciador, mas ele não tem técnicos para isso. Ele não tem uma fundação ambiental, uma secretaria municipal de meio ambiente, mas ele quer fazer. E daí ele cria, vamos dizer assim, o nome. Aí tem uma pessoazinha só lá. Vai adiantar? Vai conseguir dar o licenciamento? Vai fiscalizar? Não. Então, só faça se tiver estrutura. Ou até mesmo hoje, que é uma moda, de forma de consórcios.
intermunicipais, de maneira a atender uma demanda regional, respeitado talvez as bacias hidrográficas, enfim, ou as associações de municípios, é uma questão. É claro, outro reconhecimento, as influências externas, seja de caráter pessoal, político. E aqui, quanto menor o município, mais presente isso. Eu me lembro nos municípios pequenos que eu trabalhava, a gente solicitava lá, ou requisitava que alguém fosse fiscalizar determinada obra. Ah, mas eu não posso ir lá porque lá é, sei lá, amigo do prefeito, aquela história toda. Não, está aqui, ó, mostra ó, o promotor lá, o biodesagradável que está mandando vir aqui e tem que tomar uma medida. Então joga, porque felizmente a instituição tem a independência funcional, a inamovibilidade, prerrogativas que permitem esse tipo de atuação. Eu me lembro quantas vezes eu trabalhava trabalhando no interior, lá no século passado, lá em São Lourenço do Oeste, Xanxerê, aí dizia assim, não, esse promotor está mexendo muito aqui com a área ambiental, nós vamos lá pedir para o governador mandar ele embora daqui. Não existe isso, só sai se quiser. E muitos colegas, por acaso, acabavam se promovendo, depois de ter feito um bom trabalho numa comarca, aí ficava, viu, conseguiu mandar um cara embora. Não, ele foi porque quis. Então, felizmente, o Ministério Público tem esse poder e ele tem cada vez mais se aproximar dos órgãos públicos municipais, seja os PROCON, os vigilantes sanitaristas, quem trabalha na infância e juventude, enfim, essa proximidade é muito importante para tentar despessoalizar, trabalhar de forma mais equânime. Concessão de alvarás desrespeitando normas ambientais e urbanísticas, fiscalização precária, ausência de análises integradas, os procedimentos administrativos ou não são instaurados, ou condução não tem fim, ou quando tem fim não tem eficácia da aplicação da medida. Me corrijam se eu estiver errado, pode tomar que tem um município perfeito que tudo funcione. Então, isso é fundamental, tem que ter o poder de polícia ser exercido já no âmbito administrativo. Meio ambiente é o tríplice sancionamento, sem o qual nós não ensinamos ninguém a corrigir a postura. É sanção administrativa, penal e civil. Civil e penal, manda para o promotor. Nós recebemos muito pouco. É uma cifra negra gigantesca do número de ocorrências que acontecem, com reflexos penais, que não chegam à promotoria. Porque os procedimentos lá não são encaminhados ou não vão adiante. Falta de métodos objetivos de valoração do dano ambiental. Antes também ali, processos inconclusivos, sem embargo, quando embarga, depois o cara desrespeita, e a gente não fica sabendo. Falta de planejamento na área rural, métodos objetivos de valoração do dano ambiental, e aqui é um ponto importante. Não existe nada pior, tanto para um técnico, quanto para o administrador, ou para o promotor, a falta de valoração do dano ambiental. Seja pelo serviço ambiental que ele poderia exercer, seja por quanto que ele vai custar para ser reparado, se é que ele vai poder ser reparado, nunca fica igual. Esse fato de nunca ficar igual, exige outras compensações mitigatórias, indenizatórias. Como calcular isso? De forma a não fazer papel de bobo, de não ser baixo demais, não ser também alto demais, para inviabilizar a empresa do infrator, ou o infrator propriamente dito, mas é preciso entrar num valor justo. Métodos de valoração do dano ambiental, para mim hoje, de todas as matérias, é a mais sensível que existe. Como valorar de forma justa, adequada, esse valor. Porque senão, nós vamos encontrar decisões para tudo que é lado. Umas, construir um prédio em APP, então fica aí, dá uma cesta básica, sei lá, vai adotar uma praça. Já viram disso? Agora, em Florianópolis, teve uma decisão interessante, 2 blocos de apartamentos, 2 edifícios, um totalmente APP. Entramos com a ação. Embargaram. Ele desrespeitou o embargo. Não houve fiscalização. O prédio ficou pronto. Já viram isso em algum lugar? O prédio ficou pronto. Na audiência, chegou lá, não. Esse prédio o senhor vai ter que demolir. O senhor foi embargado quando estava colocando o primeiro tijolo lá, a primeira basezinha, fazendo as fundações, e o senhor desrespeitou o embargo porque quis. Mas aquela história toda, mas agora, veja bem, primeiro veja bem, já está todo vendido. Mas o da PP está vendido. O da PP já foi todo vendido, o outro não. É sempre assim. E daí ele já traz terceiros de boa fé, 48 pessoas, famílias que já tinham comprado esses apartamentos, e agora? O problema jurídico, o imbróglio que ele queria social. Aí tu fica aquela sensação, poxa, eu sou o que estou incomodando agora aqui.
Aí o juiz viu que realmente não tinha tanto dano ambiental assim, embora fosse APP, não podia permitir que ele ficasse lá, era uma imoralidade, mas como é que vai prejudicar a família? E aí que vem a possibilidade de você ter o bom senso e aplicar a lei. Gostei que o juiz fez. A gente fez o pedido, o juiz deferiu. Pois bem, então, nós vamos até ser bonzinho com o senhor não vai precisar demolir a obra. O custo da demolição e de tirar os rejeitos ali e tal, não vai precisar não. Mas o senhor vai depositar no FRBL, que é o Fundo de Bens Lesados estadual, o valor que o senhor recebeu dos 48 apartamentos. Pronto. Resolvido. Foi bom, gostei da decisão. Mas aí o TJ pode mudar, né? Enfim. Isso precisa criar métodos para que sirva de lição. Ninguém quer punir e sair assim, uma caça às bruxas, mas sem o caráter pedagógico, vai haver sempre descumprimento da legislação. Né? Você precisa moralizar, porque esse meio empresarial, ele é igual a qualquer outro ser humano. Então, se ele vê que está correndo frouxo, que está correndo solto, que pode, ele vai continuar fazendo. Opa, mas agora teve essa sanção ali. A próxima empresa que conhece essa aplicação e recebeu um embargo, ela vai pensar duas vezes em desrespeitar o embargo. Ela vai dizer, opa, aqui tem juiz, aqui tem promotor que está cuidando, tem poder de polícia administrativo, vai embargar. Então, sabe como é que se processa e já dá um efeito pedagógico. Eu me lembro, quando você me como exemplo, eu estava lá na comarca ali, não sei se era Ponte Serrada, Xanxerê, era um município que compõe da comarca. Isso lá em 96, 97, e eu me lembro que a mulher do prefeito levou uns tapas, apanhou num salão de beleza. Audiência de transação penal por lesões corporais leves. O que cai? Geralmente crime ambiental, e esses crimes de pequeno potencial ofensivo, caem naquela transação penal. Chega lá na frente do juiz, né, do promotor. Na época o promotor olhou assim, bem, métodos de valoração do dano, né? Não tem, muito mais, menos para o meio ambiental. Não, então a senhora vai pagar uma cesta básica de um salário mínimo que vai doar para a PAI municipal. Ela pagou a cesta básica para não ser processada, todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona isso. E deu. No outro dia, na cidade, o papo era o seguinte, não, por um salário mínimo eu também quero bater na mulher do prefeito. Por uma cesta básica, eu bato. Então, esse pensamento do ser humano, né, do standard, do ser comum, ele é o mesmo pensamento que o empresário tem. Então, por uma cesta básica, eu vou construir em APP. É o mesmo pensamento, todo mundo pensa igual. Então, a partir do momento que você pune com metodologia, né, com critérios técnicos adequados, porque também não adianta chegar lá no chute, não, R$1 milhão essa palmeira aqui. Não é assim. O meu método escolhido não pode ser questionado, nunca. Seja para questões cíveis e penais. Agora, os dados que eu insiro, como metragem, se tem ou não APP, se tem ou não... Aí isso pode questionar, mas a metodologia que eu vou usar, não. Então tem que ser bem escolhida. A insegurança técnica, laudos, isso, na minha opinião, o documento mais importante que existe para um promotor, para um juiz, é o laudo de um técnico. E é aí que os municípios têm que valorizar o técnico. Porque o que ele colocar no papel, e a responsabilidade é muito grande, ele vai dizer, aqui é uma área de risco, aqui não é área de risco. Se ele diz que não é área de risco, o promotor e o juiz vão aceitar que se dê escritura para aquela pessoa ficar morando ali. E vai que na primeira chuva que tenha, aquela casa vai para baixo. Quem que responde diretamente? Quem que foi o primeiro a falar? Então, promotor e juiz algum deveria deferir os campeões coletivos, regulações fundiárias, sem ter laudos técnicos confiáveis. E aí que vem a valoração desse profissional, seja de qualquer área. Se bem que, muitas vezes, nós vamos encontrar ainda laudos que vão nos dar insegurança. São poucos, é verdade. Mas eu já encontrei laudos contraditórios. Aqui, quando era promotor em Itajaí, Praia Brava, entrei com a ação, plano diretor que tinha mudado lá para permitir a questão da construção da Praia Brava. Ganhei eliminar porque não teve participação popular, aquela história toda, tal. E daí pedimos um laudo técnico para dizer se ali era restinga ou não era. Eu não me lembro qual universidade que disse, mas uma disse assim, a UFSC, que era, e a Univale disse que não era. E agora? Um até invocava o tempo dos dinossauros lá para dizer se solo, geologia, não sei o que, para que não é. Que eu vou me meter a dar opinião? Só que daí, se tivesse um, era melhor, né? Eram dois. Então, acontece isso também. Tendenciosos. Acontece. Omissos. Né? A gente foi agora fazer essas vistorias lá, eu cheguei para as vigilantes sanitaristas, na reunião, e disse assim, por favor,
Botem no relatório que vocês vão entregar agora, oficialmente, depois do feriado, vamos anunciar isso, botem assim, o que foi encontrado, como deveria ser, e o artigo para fundamentar isso. Porque a gente não conhece dessas questões, né? Então, ele tem que ser bem preciso na hora da indicação, né? O que está em conformidade, o que não está e qual deveria ser o padrão adequado. Porque não adianta, é que nem a gente fazer o exame de colesterol. Adianta saber que tu está com 260 se tu não sabe qual é o padrão que você tem que estar, né? Então, é a mesma coisa o laudo que a gente quer receber. Tem que dizer como deveria estar para aquela situação. Peritos não habilitados. A gente tem trabalhado muito nisso, até na Polícia Ambiental, Militar, hoje todos são formados para poder ter habilitação técnica para dar. E o mais importante, nós, como eu falei, temos a independência funcional, é a nossa discricionariedade, de poder agir conforme o nosso bem entender, assim, dentro da lei, evidentemente. Mas nenhuma outra área reduz tanto a nossa autonomia do que a questão da previsibilidade técnica. Se tem um laudo dizendo que ali é uma APP, eu vou ter que tratar aquilo como APP. Se é uma nascente, é uma nascente. Por mais autonomia que eu tenha, eu não posso fugir disso, né? E a insegurança daí da pessoa física, né? Então a gente já sabe, eu até vou passar, que é o consumo desenfreado, confiança na teoria do fato consumado, que é isso, vamos construindo, até que ficar pronto. Depois que ficar pronto, está construído, então agora não tem mais como derrubar, né? E o descumprimento das leis, intencional ou não. E aqui está a questão da responsabilidade territorial, planejamento com obrigações de direitos, não é apenas uma política discricionária, e a sua omissão ou seu não cumprimento pode gerar efeitos na área da improbidade administrativa. Nós temos agora, eu estou preparando, porque em Santa Catarina nós juntamos que improbidade administrativa decorrente de questões ambientais é do promotor ambiental, porque ele já conhece do assunto, vai também na área da esfera da improbidade. Nós estamos preparando várias ações. Claro que a gente informou antes dizendo o seguinte, recomendamos que não façam assim. Continuaram fazendo. E agora ações de improbidade contra vários vereadores lá na capital, que, apesar dos laudos contrários de técnicos, arquitetos, engenheiros, dizendo o seguinte, essa rua está em APP, essa rua não tem a metragem mínima, enfim, dizendo que não poderia ser rua. O vereador lia isso e dizia, apesar desses apontamentos, sou pela aprovação da rua, dando o nome tal. Isso é uma coisa singela, simples, a mais banal que possa parecer, mas gera efeitos perversos incríveis na questão do planejamento urbano. Todos aqui sabem. Porque daqui a pouco daí passa o setor de tributação, já dá o carnezinho de IPTU para todo mundo, e daí o cara acha porque tem o IPTU, que daí está tudo certinho, não é bem assim. É outra situação, né? Ele às vezes pode sair dali, pode perder, né? O pessoal confunde muito os interesses. Então, é uma coisa singela, mas que passivo de improbidade. Falta da dimensão regional metropolitana, o déficit habitacional, código de posturas ultrapassados, função social do registro imobiliário que às vezes não existe, e os códigos e planos diretores já também ultrapassados. Aqui, depois se esse material for distribuído, é interessante para a gente refletir. Coloquei vários itens aqui que nós precisamos trabalhar de formas distintas e que nós misturamos os conceitos. Como, por exemplo, direito de construir é diferente do direito à propriedade. Eu sou dono, mas aquilo lá pode ser que eu não possa edificar nada. E, frequentemente, o pessoal, porque eu comprei isso aqui, eu tenho escritura, até, pera lá. Mas isso aqui pode ser dentro de uma unidade de conservação, pode ser numa área não edificante, enfim. Então, são conceitos diferentes que o município, às vezes, esquece e autoriza sem um cuidado maior. Lote ou obra consolidada com a área consolidada. Depois eu vou abordar um pouquinho mais isso aí, a profundidade para a questão do planejamento urbano. Também se confunde, eu tenho um lote, mas tem edificação, ou não tem edificação. Bem, não é porque ele não tem edificação que ele não deixa de ser um lote inserido dentro de uma área urbana consolidada. Regularização fundiária se confunde muito com regularização escriturária. Nós temos aqui, não sei se vocês conhecem, o Lar Legal, resolução do Tribunal de Justiça, o desembargador bem intencionado criou essa resolução, nós temos trabalhado e incentivado. Só que a resolução essa do Lar Legal, do TJ, se contenta em dar a escritura. E nós somos além. Isso é uma regularização escriturária. Reconhece a propriedade, ajeita a vida dele. Torna ele mais cidadão, né? Agora, quando se fala em regularização fundiária, é um conceito muito maior, que é a escritura e mais toda a estrutura para ele viver, saneamento, rua,
enfim. Então, essa é a nossa preocupação. O promotor não aceita só a regulação escriturária. Não adianta dar escritura e o cara continuar morando numa pocilga, ou perto de uma área de risco, né? Isso é preocupante. Passar aqui que tem mais assuntos. As legislações que a gente tem trabalhado, além da 6766. Aqui a necessidade do município ter esse órgão municipal, né, criar o seu SISMUMA, né, um órgão ambiental capacitado, um conselho municipal e um fundo municipal. Hoje, esses ajustes de conduta que o promotor faz, 50% pode ir para o fundo estadual e o outro 50% dessas multas, medidas compensatórias, pode ir para o fundo municipal se ele existe. Nós temos incentivado os municípios a criar esses fundos municipais para receber essa verba e poder fazer uso dela no município. E aqui, propriamente, vamos entrar na questão que é o foco da apresentação, que é justamente conhecer a realidade do município para diagnosticar um diagnóstico socioambiental da realidade do município para qualquer tipo de política pública que vai ser feito. Não adianta atropelar, fazer as obras. Agora, nós temos frequentemente os planos municipais de saneamento, que eu mencionei, dizendo que o município vai crescer para o leste e que as obras de saneamento, né, os contratos de programas vão ser executados no sentido leste. E daí você vai para o mapa do município, ele está crescendo para o oeste. Isso acontece muito, né? Então, tem que ter uma sintonia não setorizada, mas um planejamento globalizado. E tudo passa, primeiro, porque muitos perguntam assim, mas caso da APP, né? APP urbana. A APP urbana, o Código Florestal novo tirou aquela dúvida que tinha, porque ele era Código Florestal, então era só para floresta. Não, agora ele já diz de cara que a metragem da APP vale para a área urbana e para a área rural. Então, o mínimo de 30 metros, se o rio for até 10, então o mínimo é de 30 metros de APP. O que o Código trouxe de interessante, e daí, recepcionando a lei da Minha Casa Minha Vida, está lá no artigo 65 do Código Florestal, que diz o seguinte: se a área urbana for consolidada, a metragem da APP poderá ser de até 15 metros, ou até não, no mínimo 15 metros. Né? Então, isso fez com que os municípios, então eu posso aqui já permitir regularizar quem está entre os 15 e os 30, como é que eu vou trabalhar isso para as obras futuras, para as obras velhas? E começou que daí os promotores também, uns pensavam de um jeito, outros de outro. Aí eu chamei a responsabilidade como coordenador do Centro de Apoio e falei assim, não, nós vamos criar enunciados no âmbito do Ministério Público para servir de vértice, de baliza, para que todo promotor siga esse posicionamento. Não é obrigado, mas tem aqui uma orientação correta da lei, uma interpretação correta da lei. Então, nós interpretamos assim. Os enunciados dizem que se o diagnóstico socioambiental reconhecer aquela área como urbana consolidada, pode ser 15 metros. Só que, vejam, muitas vezes, um diagnóstico bem feito pode depois constatar que seja 100 metros. Aí vem a pergunta, o município está disposto a pagar para ver isso? Por que eu digo isso? Se um geólogo, um biólogo, enfim, constatarem que a área de várzea, a área de inundação, por exemplo, for de 100 metros, vai ter que ser 100 metros a APP ali. Né? Só que se ele constatar que 15 basta, pode ser 15. Essa é a realidade. Mas quem vai dizer isso? Não é eu chegando lá e no olho, como hoje muitas vezes é feito, né? Alguém chega, ou pode ser 15. Não, é o diagnóstico. E o primeiro diagnóstico que existe é esse. Para reconhecer, então o município, primeira coisa, o básico de tudo, ele tem que olhar o mapa do seu município e dizer, vamos ver o que do meu município eu posso chamar de área urbana consolidada. Como? A lei diz, tem que ter malha viária implantada e 2 dos 5 equipamentos básicos. A lei até foi boazinha, né? Tem 2 daqueles, saneamento, coleta de resíduos, redes pluviais, vamos ver que está aqui na sequência. E densidade demográfica considerável, que nós estávamos discutindo agora, muitas vezes, na maioria das vezes vai chegar 50 habitantes por hectare. Tem que ter gente, né? Não basta você pegar lá e não ter população, não. Para ser consolidada tem que estar o pessoal num nível considerável de ocupação. Só que a gente viu que a realidade de alguns municípios talvez não chegue nesse patamar. Então também isso não pode ser critério para afastar a possibilidade de se reconhecer como consolidada, mas tem que ser uma ocupação
considerável. Então está aqui, eu tenho que ter malha viária, e aí que veio, essa rua tem que ser adequada, metragem que o município exige, drenagem de águas pluviais urbanas, o abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário e a destinação de resíduos sólidos. Só que a lei é boazinha, ela se contenta com 2 desses só. 2 desses, mais a malha viária implantada. Pronto. O município fez esse diagnóstico, um técnico aponta, reconhece que tem, traça o perímetro. Você pode fazer, como o Jaraguá do Sul, não sei se tem alguém de Jaraguá aqui, está fazendo do município inteiro. É um negócio fantástico ali que estão trabalhando. Agora, eu estive em Chapecó, trabalhamos lá no diagnóstico, eles pegaram a área mais antiga, a área central, e traçaram os perímetros da onde, e no plano diretor incluíram quais serão os próximos passos que vão fazer para reconhecer quais perímetros traçados que vão aos poucos reconhecendo a área urbana consolidada. A política de você chegar na conceituação vai de acordo com a capacidade que o município tem e a necessidade, a pressa de resolver os problemas que ele tem, né? Ou faz o município todo, ou vai aos poucos fazendo gradativamente por regiões. Mas esse é o primeiro conceito, e o pessoal não vê isso. Aí muitos vão dizer, os promotores mesmo ficam revoltados, muitos não se contentam, só 2 desses? A lei fez isso, a lei trouxe esse conceito. O que nós temos feito então? Para não impedir que se reconheça a área urbana como consolidada com 2 só, nós estamos trabalhando junto com os municípios, ou se colocando à disposição, para buscar os outros 3. A política pública tem que ser completa. Então, nós não impedimos que a área seja reconhecida como consolidada, mas, concorrentemente, né, ao mesmo tempo, nós já vamos buscar a implantação das outras 3 que, porventura, estejam faltando. Vamos exigir, seja por ajuste de conduta ou ações civis públicas, esse complemento, né, para buscar que a questão seja resolvida. Isso é importante dizer. As finalidades desse diagnóstico, então. A primeira delas é para caracterizar a área como urbana consolidada. A segunda é para identificar as áreas de risco. Porque esse diagnóstico vai apontar, e nós sabemos aqui quantas cidades aqui têm esses problemas das áreas de risco, das encostas, né, do alagamento, enfim, enchentes, inundações, deslizamento, dunas. A gente tem trabalhado agora na região sul do estado, litoral, com o GERCO, que é o gerenciamento costeiro. Então, estamos trabalhando no conceito de área urbana consolidada na questão das áreas das praias. Aí é outro tipo de enfoque, mas uma outra natureza, mas o documento é o mesmo. Vamos analisar a questão, poluição do solo, água. Eu tive um encontro lá em São Paulo e falaram, né, da toda a ocupação ao redor da Cantareira, lá naquela região que nunca ninguém fiscalizou, e aquilo lá cresce e atrapalha que o solo receba água, enfim, todo o sistema que as construções impedem de receber o solo mais água. Então, vamos ver que tipo será que ali não é uma bacia que tem que proteger, enfim, relevante interesse ambiental? O único, porém, é que, uma vez reconhecido que é área de risco, ou que é área de relevante interesse ambiental, não existe outra saída que não passar para o chamado despejo forçado, a remoção das famílias. E isso é o lado mais complexo, delicado de tudo isso aqui. Primeiro, pelo lado social, né, da questão das pessoas, das comunidades que já existem. E segundo, o lado financeiro, né? Quem vai bancar essa remoção? Ou, no caso de famílias que precisam, ainda você vai ter que construir conjuntos habitacionais, populares, enfim. Isso realmente é o maior, vamos dizer, dificuldade social e financeira. Eu tive exemplos lá em Chapecó também, quando trabalhei lá em 99, a gente trabalhou numa comunidade, tinha que sair, que estavam na margem do Lajeado São José, que abastecia a cidade, nem rio que abastece a cidade se respeita, né? Então imagina o que lançava. E tinha também a questão da inundação. Metade das famílias podiam ficar e metade tinha que sair. O município assinou também junto o documento dizendo que ia, em 1 ano, remover as famílias e assentar. O que tem se visto é que onde há, às vezes, essa retirada, o pessoal perde os valores, perde as referências, né? E acaba que, eu me lembro bem lá que tinha uma comunidade formada de 100 famílias, sempre tem um senhorzinho lá que é a referência, né? O líder comunitário, e o cara respeita, o cara tem vergonha, né? Quando mudou para um lugar qualquer,
o índice de criminalidade aumenta, o desrespeito, enfim, é uma coisa impressionante como tem que cuidar até isso na hora do tecnicismo ali que a gente vai trabalhar. Mas é necessário, porque eu prefiro isso, vamos dizer assim, desde que bem estudado aonde colocar, do que assinar um documento que tem área de risco e não fazer nada. E da noite para o dia, vem uma enxurrada e leva aquela casa, pode ter perdas de vida, inclusive, né? Então, é um documento muito sério que, uma vez constatado, ele tem que ser efetivado, implantado. A grande maioria vai poder permanecer, vai ser consolidado, mas as exceções é que preocupam, né? Quando for de interesse ambiental e mais ainda quando for área de risco. Então, aqui o diagnóstico serve para por isso que eu digo, é a base de tudo, fazer esse diagnóstico. Serve para inúmeras questões, gerenciamento costeiro, para a questão da regulação fundiária, os vazios urbanos, enfim, trabalhar com isenções de fiscais, enfim, de impostos, IPTUs, incentivos, enfim, dá para dar uma geral no município. Aí o pessoal pergunta, tá, mas quem vai fazer esse negócio? Se os municípios não têm estrutura. Então, existem até ONGs, as universidades, os técnicos, ou, claro, o próprio corpo municipal. Agora, não importa quem realize, interessados nesse diagnóstico, um grupo de empresários e Secov, Sicom, não me lembro agora quem, da construção civil, disse, não, nós vamos ajudar o município a fazer. Aí eu já fiquei meio assim também, né? Porque entra um pouco a iniciativa privada, pode ser que eles tenham interesse, tudo bem, pode fazer? Pode, mas sempre tem que passar pelo aval, a chancela do órgão municipal, do secretário municipal, de um técnico municipal, seja por quem que realizou isso aí, ou quem auxiliou a realização. Agora, o interessante, e aqui quis simplificar, mas às vezes eu mesmo me perco um pouco, porque a gente vê esse instrumento, como eu falei, o diagnóstico, esse é o básico, é para reconhecer a área como consolidada, e nós vamos ver as benesses que a lei vai trazer em razão de ela ser consolidada, na questão do direito de construir, do uso da propriedade. Agora, o uso maior dela, hoje que vem sendo dado, é para fins de regularização fundiária urbana. E eu tenho trabalhado direto com as credenciadas que estão fazendo esse trabalho aí no Estado, não sei se alguém aqui tem essas credenciadas contratadas. Eles estão bem atrás do que deviam fazer, está um caos, vamos dizer assim, essa questão. Alguns estão fazendo, outros não. Mas, de qualquer forma, nós mostramos como é que tem que ser feito. Primeiro, diagnosticar o município. Porque não adianta chegar ali no município e daí o prefeito diz assim, olha, eu tenho interesse em fazer a regulação fundiária ali, ó. Aí tu vai lá, são casas de balneário, de praia. Não é isso. Nós temos que focar primeiro no interesse social. Lá, esse pessoal tem condições de buscar a sua regularização fundiária por conta, vamos dizer assim, né? O trabalho tem que ser focado no lado mais social. Então, nós vamos passar daí a outros requisitos, a um diagnóstico mais complexo. E a lei que trouxe isso é a Minha Casa Minha Vida, lá no artigo 54, 51 e 54, e o Código Florestal. Trouxeram os requisitos bem pautados do que deve compor esse diagnóstico para fins daí de regularização fundiária. Então, vejam, para ser área urbana consolidada é aquele diagnóstico prévio ali mais inicial, daquelas 2, daquelas 5 e tal. Agora, definir a área urbana como consolidada, conceito está ali. Para fins de regularização fundiária de interesse social específico, quando a área não for consolidada, porque acontece às vezes, a pergunta, me ligam lá, pô, mas eu posso fazer regulação fundiária em área urbana não consolidada? Posso. Mas daí, eu não uso nada dessas leis que eu vou falar para vocês. Eu vou me ater ao velho artigo 40 lá da 6766, que é bem rígido, ou seja, tem que fazer tudo o que o loteamento exige. Essa é a diferença. As benesses, vamos dizer assim. Então, se eu não reconheço a área como urbana consolidada, eu sigo a norma geral. Vão dar uma olhada no artigo 40, é difícil de cumprir tudo aquilo, que tem que fazer tudo, toda a infraestrutura, é um loteamento. O que a lei fez? Se disser que é consolidada, por isso a importância de assinar embaixo que é consolidada, eu vou partir para essa outra questão. Se for de interesse social, eu vou usar, e no caso, uma regularização fundiária de interesse social em área urbana consolidada sem APP daí. Sem APP, o diagnóstico é um pouco mais, nem tanto, mas é um pouco mais simples, que é o 47 e o 51 da Minha Casa Minha Vida. Está lá, eu vou mostrar rapidinho depois algumas coisinhas que ele exige. Agora, para interesse social, a lei
a contragosto de muitos ambientalistas, é verdade, permitiu que se faça a regularização e permaneça as pessoas, ainda que seja APP. Então, a área urbana consolidada com APP, aí o diagnóstico é um pouco mais complexo, que está lá no artigo 54 e seus parágrafos. Ele analisa mais a questão daí da própria geologia do local, a questão da segurança do local, da APP, interesse ambiental, enfim. E lá ele vai dizer, se preencher aqueles requisitos todos que estão lá, pode. Se não preencher, remove. Então, isso no caso do interesse social. O 54 com APP é um pouco mais, vamos dizer assim, rigoroso. E o interesse específico é tudo aquilo que não for social. E aqui a gente enquadra muito as próprias loteamentos ou áreas industriais ou de praia, de balneários, né, que a gente tem aqui a realidade, vai cair no interesse específico, que também vai permitir, veio no Código Florestal, daí está lá, se for área urbana consolidada sem APP, é o 47 também, né, mais o 61, 62 do Código Florestal. E se for área urbana consolidada com APP, o requisito é um pouco mais complexo, está no 65, parágrafo 1º. Ou seja, bem ou mal, felizmente ou infelizmente, mesmo sendo APP, mesmo tendo APP, se for área urbana consolidada, dá para ajeitar e deixar o pessoal lá. Só que daí os requisitos estão mais adiante. Então está aqui. Esse aqui no caso do artigo 54. O interesse social tem que analisar isso daqui. Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada, especificação do sistema de saneamento básico, controle de riscos geotécnicos e de inundações, recuperação de áreas degradadas e aquelas que forem possíveis, comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbana ambiental, com uso adequado dos recursos hídricos e proteção das unidades de conservação. Isso aqui é importante, comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada por essa regularização, senão não tem porquê, né? E garantia de acesso público, no caso das praias, enfim. Isso aqui quem vai assinar é um técnico, que vai aferir, não é um checklist. Ele tem que chegar lá e ver que está realmente funcionando e colocar, testar isso. Os requisitos daí, no caso da 65, é que, para fins de regularização ambiental de interesse específico, e daí também para a questão social, não tem por que seria só para o específico, o social é mais interessante, poderá ter largura mínima de 15 metros de cada lado. E aqui, então, aqueles primeiros slides, então, era no caso de não ter APP, era aquilo. Aquilo é o básico. Quer fazer regulação fundiária, tem que analisar aquilo. E aqui é ser, dentro do perímetro traçado para a regularização fundiária daquela área urbana consolidada, tiver uma APP. A APP mais comum que nós temos, geralmente, é curso d'água, né? Que todo mundo quer morar perto de um curso d'água. Ou também tem aclividade superior a 45 graus, enfim, está lá no artigo 4º do Código Florestal, tudo que é APP. Se qualquer um daqueles incisos do artigo 4º estiver presente dentro do perímetro traçado, esse é o diagnóstico que tem que ser feito. Então, muitos municípios hoje ainda, mas como é que eu vou fazer isso? Aí há essa possibilidade de universidades, ONGs, consórcios, nós temos alguns casos que os municípios estão se consorciando para a contratação de técnicos, de modo que eles possam atender primeiro um município, depois o outro, enfim, é uma forma talvez mais razoável, né, racional de uso da verba pública e muitos municípios pequenos, que não teria por que depois ficar com esses profissionais lá no quadro de servidores, se bem que sempre é bom, né, mas se não tiver possibilidade, o compartilhamento, né, o consórcio é uma das finalidades, das possibilidades para chegar a essas identificações, avaliando os riscos ambientais, as faixas, né? Enfim. Aqui, no caso, a possibilidade do diagnóstico ser elaborado pelo particular. Pode, mas sempre avalizado, chancelado pelo órgão público estadual. Aqui eu procuro fazer um desenho, quem já viu, né, sabe, mas para elucidar o que muda. Então, conceitos que nós não podemos misturar. Área consolidada, com lote consolidado e com obra consolidada. Então, veja aqui no desenho, o rosinha mais claro é um lote vazio. O laranjinha é um lote ocupado, né? E as construções ali que estão desenhadas, o curso d'água, a área verde, né? As ruas. Vamos imaginar que esse aqui foi o perímetro traçado. É pequeno. Porque já me perguntaram, eu posso fazer o reconhecimento de uma área urbana consolidada de um lote ou dois? Não, não é isso, né? Faça da cidade. Se não é da cidade, escolha
uma área considerável para você chegar nos critérios. Aqui está até pequeno, mas para fazer o... esse desenho assim, elucida, parece que tu pode falar de qualquer cidade do país, né? Todo mundo tem uma areazinha que é perto de um rio, nesse estilo aqui. Então, eu colocando a metragem dos 15 metros, nessa situação, reconhecido o diagnóstico que 15 basta, a lei flexibiliza até 15, então toda essa faixa até a linha amarela, ou depois da linha amarela, permite construção, vai ser permitido. Ah, mas ali tem uma que está dentro da faixa, né? Se reconhecer que é só APP, vamos dizer assim, e a época, a cronologia da construção, isso que é importante. Se for construído antes de 65, por exemplo, que não tinha a metragem, a partir de 65 que veio a metragem de 5 metros, depois foi aumentando, então tem que analisar a questão cronológica da obra. Se foi posterior, tem que se tratar até com compensação ou retirada, mas se for anterior e não houver risco de inundação a ela, ela pode permanecer. Agora, daqui para frente, as obras permissíveis, só depois da faixa amarela, sendo a área urbana consolidada, né? Então aqui vai ter um problema sério. Isso aqui dá para ficar? Não dá? Tem que analisar a cronologia, quando que foi edificado. Se foi edificado quando a lei já proibia, há duas possibilidades: ou busca a remoção, muitas vezes não é possível, daquela parte que está dentro, ou faz as medidas compensatórias, vai indenizar, compensar pelo uso daquele espaço da APP, desde que não tenha risco, né? Agora, se eu não tiver conhecimento da área urbana consolidada, no mínimo é 30 metros. No mínimo vai ser a metragem normal, se o curso d'água for até 10 metros. Se o curso d'água for maior, uma faixa de 50. E assim vai aumentando. Então vejam que você vai ter que tratar daí de forma diferente várias residências, vários lotes, várias situações. E aqui eu peguei um pequeno pedaço. Imagine um município inteiro, como nós temos casos, Jaraguá, Videira, Joaçaba, construídos sempre serpenteando os cursos d'água, né? Que isso é um padrão de todo mundo. Mas volto a dizer, se o diagnóstico apontar que tem risco, tem que sair, né? Agora aqui então colocando todas as imagens possíveis, vamos imaginar que essa área vermelha foi reconhecida pelo diagnóstico que é a área de risco. Então vejam, ao mesmo tempo que a área urbana consolidada, e eu poderia manter apenas 15 metros, se eu tenho o reconhecimento que tem risco nessa faixa vermelha, o pessoal vai ter que ser removido dali. Ninguém é louco de permitir que fique, porque é uma área de inundação, por exemplo, vamos imaginar assim. Eu não botei aqui, mas vamos imaginar que toda essa área aqui, ó, para cá, verde, fosse reconhecida como área de relevante interesse ambiental. Pois bem, ninguém constrói ali também. Essa é a ideia. Sem essa rigidez feita com laudos técnicos, o município não cresce saudável, não vai desenvolver. E nós já estamos com os municípios, né, muitos crescidos e outros em crescimento ainda, que dá para fazer com que eles se tornem maiores sem prejudicar tanto a natureza e sem trazer riscos às próprias famílias que vão morar. Então, o pessoal pergunta muito, tá, mas e a reforma, ou ampliação, ou obra nova de quem já está ali dentro? Isso é complicado, né? Na verdade, o imóvel que estaria dentro de uma APP legalizado, nós tivemos um caso ali na Joaquina agora, até parece que ela faleceu, mas era a mãe dos surfistas. Ela tinha uma casa na Praia da Joaquina. E o Luciano Huck assumiu que ia dar uma casa nova para ela, o Guga intermediou, fizeram uma mídia, né, no início muito boa, era uma pessoa que sempre acolhia os surfistas, o Guga conhecia e tal. Acontece que daí prometeram para ela que ela ia nesse programa, não sei, tinha um programa aí que ia dar uma casa nova do Luciano Huck, parece que é. E falaram para ela não teve dúvidas, era uma casa até considerável, mas nas dunas ali da Joaquina. Ela pediu, a prefeitura botou abaixo a casa. Quando ela entrou daí com o pedido do alvará para construir, foi negado. E daí o pessoal da prefeitura foi lá na promotoria, mas não tem como dar, pelo interesse social. Eu falei, gente, eu sempre digo assim, se você encontrar um artigo que autorize o que tu está postulando, eu faço o TAC na hora. Mas se tu não encontrar um artigo a legitimar a tua pretensão, como é que eu vou fazer? Eu trabalho no estrito cumprimento da lei. Então, se tu me achar um artigo, eu assino na hora, eu quero ajudar essa senhora. Ela lá, né? Daí ele voltou no dia seguinte, não encontrei artigo algum, lei alguma que... A mulher ficou sem casa.
não teve mais casa. Está morando de favor, parece até que faleceu agora. Mas ficou sem poder construir. Por quê? Porque a lei autoriza a questão da melhoria, né? A manutenção, né? As melhorias necessárias. A ampliação é impossível. Você não pode, se tu está ali dentro irregular, ainda que na época da lei. Mas agora a lei é outra, então se eu demolir, eu vou ter que me sujeitar à legislação nova. Então essas exigências às vezes tornam algumas injustiças. Estou acabando aqui. A questão do direito à moradia, direito à propriedade, são conceitos diferentes também. Em Santa Catarina nós temos um trabalho, agora a gente está tentando fazer de estancar a ocupação. Então é preciso que os municípios se unam para tentar fiscalizar de forma mais eficiente com os órgãos estaduais, seja a Fátima, a Polícia Ambiental e a sua própria estrutura municipal, de evitar essa proliferação. A gente sabe da dificuldade do déficit de moradia, mas é preciso coibir isso de alguma forma. O estudo técnico, deixa eu ver aqui, tem um instrumento que todos conhecem. Esse aqui é interessante. Nós temos uma decisão que vale para toda a região de Xanxerê, e nós estamos entrando com a ação até para ter esse efeito estadual, e eu já fui lá na Celesc fazer reunião. Seguinte, porque isso dá uma legitimidade falsa também. O cara bota luz e água, bota luz, a rede elétrica, mas aquilo lá não existe. E muitos municípios, quando o cara chega lá, diz assim: autorizo a ligação da luz. Carimbo. Bota mais um carimbo, porque o brasileiro adora carimbo, né? Quanto mais carimbo tu chega lá no órgão da Celesc, o cara vê todo o carimbo, não, manda botar a luz lá. E é simplesmente assim: autorizo a ligação da luz. Não, só pode ligar a energia elétrica se tiver alvará, no mínimo. A decisão aqui quer mais, até a BITSE. Senão vai ser sempre qualquer coisa, pede, liga, e daí vai... Eu chamo as gambiarras urbanas. É rosinha para cá, puxadinho para lá, né? E assim vai. E na natureza não há recompensa nem punições, somente consequências. Por isso que a gente trabalha, e o Ministério Público quer trabalhar em parceria com os municípios para, vamos dizer assim, não é a função nossa imiscuir demais na discricionariedade do administrador público, mas estamos à disposição, se formos chamados, para auxiliar. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Jean, bom dia ao promotor, doutor Locatelli. E sobre o Código Florestal, sempre muito polêmico. Eu acredito aí que o artigo 65, ele fala lá, a regularização fundiária dos assentamentos inseridos em área urbana, né? Essa questão dos assentamentos, né? Eu tenho um conjunto de empresas instalados lá, né? Como é que eu trato isso, né? Como um assentamento? Eu, particularmente, entendo que assentamento seria de residências, enfim. O código, ele tenta... Aí você usa junto a Minha Casa Minha Vida, que ele separa o interesse social e o interesse específico. Tudo que for interesse social, que seria os assentamentos que você está se referindo, é nesse conceito. Qualquer outro tipo que não seja social, inclusive esse, o industrial, seria o específico, que é possível também a regularização. Se trata como um assentamento daí na área industrial, de áreas de outros que não sejam de interesse social. Até mesmo questões balneárias, como mencionei, né, ocupações que são esporádicas, enfim. A Minha Casa Minha Vida tentou proteger ambos, né, e o Código Florestal que trouxe o específico, na verdade. Sim. Outra questão é com relação à aplicação mesmo do código, porque eu tenho visto aí dentro do território municipal uma grande dificuldade aí do cumprimento, principalmente pela existência do que já é consolidado, né? Ou pela existência do que já está lá implantado. E vamos citar o caso rápido aí da Amazônia. Lá os territórios estão sendo convertidos agora e duvido aí, desculpa, que esteja sendo cumprido lá algo perto do que preconiza a legislação federal, né? Dentro do território de Blumenau, que eu falo com maior propriedade, nós temos lá 165 anos de história, o rio corta o centro da cidade, e aquilo é evidente que é área urbana consolidada, né? Não precisaria nem desenvolver um estudo, é área urbana consolidada, né? Sim, esse fato do notório, aqui é notório que é área urbana consolidada, que faz com que muitas vezes a gente se contente com isso
e não reconheça mais a miúde ou identifique as áreas de risco e de relevante interesse ambiental, que vai ser com certeza, porque toda a área central de uma cidade tem rua e 2 daqueles requisitos, né? Eu acho que isso é realmente... O que me preocupa, e daí por que do diagnóstico, é para identificar as áreas que teriam risco. Blumenau é um exemplo claro disso também, de que muitas casas, né, teve desmoronamento, enfim. É mais um alerta e um trabalho do município de fazer, olha, está aqui, ó, a tua situação aqui é precária, tem risco, foi atestado por um laudo técnico, enfim. Essa conscientização, essa política pública, eu acho que é importante por causa disso. Reconhecer, através de um técnico, né, o que é óbvio, vamos dizer assim, no olhar. Solicitamos mais uma salva de palmas ao nosso palestrante.